Fala você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um movimento que eu estou vendo nos últimos tempos, em alguns players grandes do digital, que eles não têm dependido só de um canal de mídia para poder vender aqui na internet. Quando a gente fala de vendas, as pessoas elas precisam vender de alguma forma aqui na internet. Só que para elas venderem esse produto delas, elas precisam chegar nas pessoas. Elas só chegam nas pessoas certas se elas produzirem conteúdos, tanto conteúdos pagos, como anúncios online, como os anúncios que você vê aqui na internet, quanto conteúdos orgânicos. Então, um story do Instagram, um vídeo de YouTube, um vídeo de Instagram, por exemplo, um TikTok, um Reels. Esse conteúdo precisa chegar nas pessoas para que ele seja visto e para que as vendas aconteçam. Quando as pessoas veem um conteúdo, é a partir desse conteúdo que elas veem, gera interesse nelas e elas vão para a compra. Então, os grandes players, eles vendem dessa forma. Eles produzem conteúdos e as pessoas chegam neles através desses conteúdos. E é assim que você já deve ter comprado algum curso online, por exemplo. Só que se você depender só de um canal de mídia para dar certo, ou seja, se você produzir conteúdo só no Instagram, ou se você produzir conteúdo só no YouTube, ou se aquele grande player faz só um tipo de conteúdo, você só tem uma possibilidade de venda, só tem um caminho de venda. E antigamente, como que funcionava aqui no marketing digital? Antigamente era muito comum você colocar um post no Instagram, ou você colocar um vídeo no YouTube, e ele viralizar com uma certa facilidade, ou você não ter tanta concorrência quanto você tem hoje aqui na internet. Porque como tinham poucas pessoas, a oferta era menor e a demanda era muito grande. Então, somente algumas pessoas produziam conteúdos e era mais fácil, entre muitas aspas, as pessoas chegarem nesses conteúdos dos players do digital. E com o tempo a concorrência foi aumentando, a atenção foi se dissipando, foi se pulverizando, com várias pessoas entrando no mercado digital, até que os grandes players notaram uma certa dificuldade em vender somente através de um canal de mídia. Porque era comum você focar só no YouTube, ou você focar só no Instagram, ou você fazer só stories, ou você fazer só vídeo de Reels, por exemplo. Então era comum que até 2021, 2022 mais ou menos, esse movimento acontecesse. Até porque o mercado digital estava mais aquecido como um todo. Então quando as pessoas focavam só em um tipo de conteúdo específico e só um canal de mídia, elas conseguiam ficar muito boas naquilo ali. Só que ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos e principalmente do último ano, eu vejo que esse movimento está mudando no mercado digital. E a gente pode estar presenciando até mesmo, quem sabe, o fim do Instagram ou o fim de alguns tipos de conteúdos no Instagram, pelo menos. Ou pelo menos o fim de depender só do Instagram como canal de vendas aqui na internet. Porque o hábito das pessoas mudou, o consumo mudou. Então é muito comum que hoje em dia você veja lives de alguns players grandes do digital, algumas pessoas que têm muitos seguidores, só que aquelas lives que antes batiam 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, hoje batem 300 pessoas, 500 pessoas. Está sendo muito comum ver isso, porque o hábito das pessoas mudou. Em 2020, na pandemia, 2021, quando as pessoas estavam trancadas, era comum que elas tivessem mais atenção no celular. E era comum que elas quisessem passar mais tempo nas lives, quisessem passar mais tempo com alguém. E quem aproveitou essa pernada de mercado deu muito certo, porque conseguiu muita atenção em um momento específico que as pessoas já estavam centrando mais atenção nas telas, no celular, no próprio Instagram, etc. Tanto que o Instagram e o TikTok cresceram muito nessa fase do mundo, se é que a gente pode dizer assim. Só que o hábito de consumo das pessoas foi mudando ao longo do tempo. Então as pessoas não veem mais tantas lives hoje. As caixinhas de perguntas no Instagram, que alguns players pegavam 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, 500 mil visualizações, hoje pega muito menos do que isso. Porque antigamente as caixinhas eram uma novidade, as pessoas gostavam de ver as caixinhas, elas queriam consumir esse tipo de conteúdo. Hoje elas ainda querem consumir esse tipo de conteúdo, só que é um tipo de conteúdo um pouco mais. Como é que eu posso dizer isso da melhor forma possível? É um conteúdo que não está no pico do seu hábito de consumo para com as pessoas, se é que a gente pode dizer assim. É muito interessante ver que o hábito de consumo das pessoas vai mudando, só que os grandes players não ficam para trás. Então, alguns players que você via no Instagram, por exemplo, dependendo somente do Instagram, o Instagram sendo o único canal de mídia e de vendas dessa pessoa, você vê que esses grandes players do digital, eles estão mudando um pouco a produção de conteúdos e pivotando o canal central de comunicação deles. Então, se antes era o Instagram, se antes a pessoa ficava 100% postando carrosséis, vídeos, stories, agora elas estão indo para o YouTube. Porque o YouTube tem se mostrado um canal de mídia e um hábito de consumo das pessoas mesmo muito forte nos últimos tempos. O YouTube sempre foi forte, essa é a grande verdade. Só que nos últimos tempos ele vem se tornando cada vez mais forte. E você pode perceber que grandes players que antes faziam só Instagram, hoje fazem Instagram e YouTube. Ou fazem Instagram e TikTok com vídeos longos. Ou pelo menos estão em algum dos dois canais de mídia.
mas a maioria deles está indo para o YouTube. É impressionante isso, porque antes algumas pessoas que defendiam o Instagram a todo custo, que falavam que o Instagram era a única forma de crescer, que era o melhor tipo de caixa rápido que tem hoje no digital, essa tese ela vem mudando com o tempo. Então, só para citar alguns nomes para vocês de pessoas que estavam no Instagram ou ainda estão no Instagram, porque é importante vocês estarem em todos os canais de mídia, se possível. Só que é legal mostrar essas pessoas que usavam só o Instagram migrando para o YouTube e tendo esse canal de aquisição também. Então, a Betina, por exemplo, ela acabou de começar no YouTube. Ela estava no Instagram. Ela está no Instagram ainda, né? A maioria das vendas dela vem do Instagram, vem dos stories que ela produz, vem dos posts que ela coloca lá. Só que ela está começando a produzir para o YouTube também. Porque ela provavelmente percebeu que ela vai vender muito mais se ela estiver nesses dois canais, ou que ela vai vender muito mais se ela concentrar mais esforços no YouTube do que no Instagram. E esse movimento ele vem sendo replicado não só pela Betina, mas pela Thay Dantas, por exemplo, é uma pessoa que estava só no Instagram, pelo Ícaro de Carvalho, que até um ano atrás, mais ou menos, era só Instagram, Instagram, Instagram. Hoje ele está no Instagram, mas também produz conteúdos semanais no YouTube. O Marcos Paulo, o sócio do Pablo Marçal, o lançador do Pablo Marçal, ele fazia só Instagram. Até que ele pegou 1 milhão de seguidores no Instagram, recentemente, e ele começou a postar vídeos no YouTube. Ele já postava também no YouTube com uma certa sazonalidade, só que agora ele gerou mais frequência ainda, porque eles estão percebendo, todos esses players, eles estão percebendo que não adianta você depender só de um canal de mídia. Porque se eles forem banidos do Instagram, acabou. Eles vão perder muitas das vendas deles. Eles vão ficar dependentes do Instagram deles só apenas. É interessante você estar em mais de um canal todos os dias, porque quando você está em mais de um canal, você consegue ter a atenção das pessoas de uma forma mais prática. Então, às vezes, pessoas que consomem só YouTube vão encontrar o Marcos Paulo, por exemplo, só no YouTube, ou vão ter o primeiro contato com ele através do YouTube. Se ele não estivesse lá, muito provavelmente a pessoa não conheceria ele ou demoraria muito mais tempo. É interessante porque esses grandes players, eles têm caixa, eles têm tempo para produzir, eles têm equipe para poder produzir todos eles. É bem interessante isso, porque eles basicamente sempre tiveram essa equipe, né? Tem bastante tempo que eles são grandes, só que só agora eles começaram a dar atenção ao YouTube. E se você olhar youtubers que começaram há 10 anos atrás, criadores que começaram há 10 anos atrás, que permanecem até hoje, essas pessoas estão muito fortes. E o YouTube é grande parte da receita deles. E essa é uma lição que eu trago para você também. Se você está começando a produzir conteúdos aqui pela internet, é interessante que você não esteja somente em um canal, somente em uma rede social. Interessante que você esteja pelo menos em 2 ou até mesmo 3 canais, 3 redes sociais, porque assim você consegue colocar conteúdos todos os dias, conteúdos diferentes e conteúdos que atraem pessoas que estão em todas as redes sociais. Se você posta um vídeo do Reels hoje, um vídeo no TikTok e um vídeo no YouTube, você vai atingir públicos diferentes e vai ter a possibilidade de se tornar conhecido cada vez mais rápido. Então é interessante que você produza conteúdos, que você mostre o seu valor para o mundo, mostre que você realmente é bom e que você esteja em mais de um canal ao mesmo tempo, todos os dias com essa presença. Se você não quer produzir conteúdo no TikTok, por exemplo, substitua o TikTok pelo LinkedIn, escreva, produza, crie vídeos, grave vídeos, faça textos. É interessante que você esteja aqui na internet caso você queira viver uma vida digna, caso você queira viver realmente uma vida de escolhas e não uma vida que as pessoas impõem para você. Aqui, se você tiver consistência, e não é fácil ter essa consistência aqui na internet, eu tenho certeza que sua vida vai mudar demais. Eu vi um corte do Flávio Augusto esses dias falando assim: a pessoa tem nojinho de produzir conteúdo, tem medinho de produzir conteúdo. Produza. Pode até ser que você não tenha 1 milhão de seguidores, e eu nem estou pedindo isso, mas às vezes se você tiver 10 mil, 20 mil, 30 mil bem feitos, você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje. Aquilo foi um tapa assim na minha cara, porque eu falei, porra, eu sou bom, eu sei que eu tenho um conteúdo para mostrar para as pessoas, eu sei que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma e também ser bem remunerado por isso. É justamente por isso que eu estou produzindo esse conteúdo por aqui, estou produzindo vários outros. É isso que você deve fazer também. Você é bom, você tem potencial, só que você só não é conhecido ainda. E não precisa chegar a 500 mil seguidores, a 1 milhão de seguidores, a 10 milhões de seguidores. Ninguém está pedindo isso aqui. Só que você tem que ser minimamente reconhecido. Tem até um conceito bem bacana de 2 livros especificamente. Do Tribus, se eu não me engano, do Seth Godin, que é um livro clássico de marketing, e do Superfãs. Esses livros, eles falam que se você tiver 1000 fãs fiéis, você nunca vai ser pobre na sua vida. Aí o que ele defende? Ele defende que se você tiver 1000 pessoas por ano te pagando R$ 1.000, você vai ter R$ 1 milhão por ano. É interessante porque quando a gente olha 1000 pessoas, poxa, é coisa pra caramba, tá mó distante. Só que se você olhar para a realidade do digital,
no próximo vídeo que você produzir, no próximo conteúdo que você fizer, você pode alcançar essas 1000 pessoas. Não 1000 fãs fiéis de primeiro momento, logicamente, você tem que fidelizar essa audiência, só que você consegue alcançar 1000 pessoas de uma forma muito mais simples do que você alcançaria no mundo tradicional. Para ter esses 1000 fãs fiéis, é só questão de tempo. Você pode vender mais de um produto para essas pessoas, aí é que tá a mágica. Então, realmente faz muito sentido esse cálculo. Claro que ele mostra toda a tese dele nos livros. Esses livros eles têm todo um background por trás de 200, 300 páginas, 500 páginas, não sei exatamente. Mas ele mostra exatamente que você precisa construir e fidelizar essa audiência. Uma vez que você fez isso, é só você ir trabalhando com um certo traquejo, com essa certa audiência que você fidelizou, para você colher os resultados. É interessante porque isso está alcançável para você também. É uma coisa que está totalmente alcançável na sua realidade hoje. Então você é bom, escute Flávio Augusto. Se você não quiser me escutar, que estou começando aqui ainda, estou construindo minha marca pessoal em público, escuta o Flávio Augusto, que tem a marca pessoal dele já fundamentada, que tem 13 anos que ele produz conteúdos por aqui. Ele falou que se você tiver 10, 20, 30 mil seguidores bem feitos, bem trabalhados, você vai conseguir fazer isso. E se você tiver em mais de um canal de mídia, e não tiver somente no Instagram ou somente no TikTok, e se tiver no YouTube e no Instagram, no YouTube e no TikTok, você vai ter sucesso. E claro, esses players, eles não estão fazendo esse movimento à toa. Eles estão fazendo esse movimento justamente porque eles estão enxergando o futuro do mercado. Eles estão enxergando que não adianta mais depender só do Instagram, ou só do TikTok, ou até mesmo só do YouTube. Só que se você tiver uma rede social forte, consistente e que esteja fazendo parte do hábito de consumo das pessoas hoje em dia, é onde eles vão multiplicar o sucesso que eles já têm. Então produza conteúdos no YouTube, como sua fonte de conteúdos principal. É isso que eu recomendo para qualquer pessoa e é isso que eu faço hoje. E transforme esses conteúdos que você faz no YouTube em conteúdos para Instagram, em conteúdos para LinkedIn, em conteúdos para TikTok, que é assim que você vai ter sucesso. Transformando o YouTube na sua fonte principal de conteúdos, que eu creio que deve ser o que esses players vão fazer no futuro, tá? Pelo que eu enxergo e pelo que eles estão enxergando, muito provavelmente também. E que você transforme esse conteúdo de YouTube em outras pílulas de conteúdo. É muito fácil você fazer isso com inteligência artificial hoje. Hoje você faz processos em 5 minutos, coisa que demoraria 5 horas. Até 2 anos atrás, que não tinha IA, por exemplo. 2, 3 anos atrás, que não tinha inteligência artificial como a gente tem hoje. Então, faça isso. Produza conteúdo no YouTube e use a IA para distribuir cortes desses conteúdos ou pílulas desses conteúdos principais em redes sociais mais secundárias, digamos assim, mas que são muito importantes que você esteja presente também. E para poder fechar o pensamento desse vídeo, eu quero trazer uma citação do livro Hacking Growth, que é um livro bem interessante, um livro que mostra que você testando, testando e testando, uma hora você chega no seu modelo perfeito, uma hora você chega no seu resultado final e alcança as metas que você quer alcançar. É bem interessante esse conceito, porque eu li esse livro tem mais ou menos uns 10 meses, um ano. É esse livro aqui, ó, Hacking Growth. Esse livro aqui. E no final dele, ele coloca que você tem um ciclo virtuoso de crescimento, em que você não cresce só uma vez, ou não tem só um crescimento momentâneo e acabou. Ele mostra que se você aplicar as técnicas do livro, você consegue um crescimento muito exponencial, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Aí ele colocou aqui, ó, no final do livro, faça apostas ousadas. Um dos maiores desafios à sustentação da campanha de crescimento de uma empresa é não se limitar àquilo que está dando certo hoje, não ficar presa à mentalidade do que em time que está ganhando não se mexe. A equipe de crescimento pode exercer um papel crucial ao ajudar a empresa a pensar de modo original para se livrar dessas amarras e achar maneiras de ir além das vitórias reais de hoje, na busca de algo que funcione ainda melhor. Então ele mostra que você não deve estar confortável com o que está dando certo hoje, mas mirar no futuro também. Fazer testes para dar certo no hoje. Então, testes de conteúdos, testes de títulos, testes de thumbnails, testes de stories. Todos esses testes, eles estão alcançáveis para você hoje. Faça testes, mas continue com consistência, porque é só assim que você vai alcançar o sucesso no longo prazo. Aí no próximo parágrafo ele coloca aqui: um bom ponto de partida é testar um redesenho de aspectos do marketing ou de produtos da empresa que já deram certo. Então a gente pode substituir essa palavra produtos pela palavra conteúdos. Tá? Aí ele continua, para verificar se é possível reformulá-los. A equipe pode começar aos poucos, questionando se os recursos ou telas que parecem ter sido otimizados poderiam ser ainda mais eficazes se passassem por uma repaginada. Aqui é útil pensar no princípio do máximo local e em como superá-lo. Máximo local é o maior valor em determinado intervalo, mas não o maior de forma geral. Fazer testes em uma mesma página de preços ao longo de um ano pode produzir, por exemplo, o máximo local para o desempenho dessa página de preços. No entanto, para resultados ainda melhores,
a equipe deveria testar um modelo de página de preços totalmente distinto. Ir além desses máximos locais é crucial para continuar gerando crescimento. Então, aí ele continua, né, só para finalizar aqui. De vez em quando, o time de crescimento deve fazer testes cuja meta é mais do que otimizar, é promover mudanças maiores e inovadoras. Essas apostas ousadas são essas apostas ousadas são a melhor proteção contra a abordagem incremental à inovação, que muitas vezes fazem empresas pararem de crescer. Então ele dá um exemplo aqui de landing page, de preços, de páginas de produtos. Ele coloca esse exemplo aqui. Só que esse exemplo ele poderia facilmente ser substituído por conteúdos. Então você deve testar conteúdos para gerar o máximo de engajamento, para gerar o máximo de vendas, para gerar o máximo de alcance. E não ficar preso somente no que funciona hoje, mas tentar achar vários modelos vencedores. Foi exatamente isso que os players fizeram. O Ícaro de Carvalho, por exemplo, ele é muito conhecido pelo modelo de stories dele, mas ele fazia posts no Facebook, na época do Facebook, ele fazia posts no Instagram. Quando ele achou os stories e conseguiu viralizar escrevendo, viralizar dessa forma, foi onde ele achou o modelo vencedor dele e continuou fazendo, repetindo, repetindo, repetindo. Então ele testou, ele otimizou. Quando ele achou um modelo perfeito de conteúdos, ele foi lá e continuou fazendo. Hoje, ele está contente com hoje, gera muitas vendas pelos stories dele, só que ele está vendo lá na frente. Então ele não está se contentando com o que dá certo hoje apenas, que é ficar nos stories, que é produzir um conteúdo massivo somente no Instagram, mas ele está enxergando o futuro para testar o conteúdo no YouTube, para otimizar os conteúdos que ele tem no YouTube e ter um resultado gigantesco lá na frente e achar o modelo perfeito dele. Ele testou muito no começo do YouTube dele. Ele fazia lives em alguns dias da semana, ele já trocou os dias de live que ele faz. Ele fazia alguns conteúdos em específico, hoje ele faz conteúdos um pouco diferentes. Então ele foi testando, otimizando, ele está chegando próximo de encontrar o modelo perfeito dele. E é isso que você deve fazer também. Não estar conformado com a sua situação no hoje, tentar fazer conteúdos bons, testar e testar muito no YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, onde mais você conseguir estar. E ao final disso, otimizar esses conteúdos que você está fazendo até achar o modelo vencedor. E aí, meu amigo, quando você acha o modelo vencedor, que é exatamente isso que esses players estão fazendo, é onde você tem que investir sua máxima energia nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de ação para sua empresa, para o seu negócio e para o seu conteúdo aqui na internet. Porque no final das contas, tudo isso daqui se transforma na sua marca pessoal, em como que você é visto pelas pessoas, e com uma marca pessoal forte é onde você consegue vender mais, ter mais resultados e alcançar as suas metas que você sempre colocou para si. Se você vê esses grandes players, é isso que eles estão tentando fazer agora. Eles acharam um modelo de conteúdos perfeito que funciona até hoje ainda, só que eles estão em busca de outro modelo perfeito, migrando para o YouTube. E a gente pode estar presenciando talvez até mesmo o fim de uma produção massiva de conteúdos somente no Instagram. Aí das duas, uma. O Instagram ele vai perder um pouco mais a força dele, como já vem acontecendo nos últimos anos, e o YouTube vai ganhar ainda mais força. Ou os dois vão ter conteúdos massivos desses players. Vai dar forma com que o hábito de consumo das pessoas vai ditar esse tipo de conteúdo. Porque na internet e no mundo do empreendedorismo como um todo, não basta fazer o que você quer somente. Você precisa fazer o que as pessoas querem também. Então, se as pessoas estão todas no YouTube, é no YouTube que você tem que estar. Se elas estão com o hábito de consumo muito forte no Instagram, é no Instagram que você deve estar. Não adianta nada você gostar muito do Facebook, você amar lá, você ter vários seguidores lá, só que se você posta lá e ninguém te vê. Você tem que fazer o que as pessoas querem, nos moldes que você faz, com a sua personalidade, colocando a sua marca pessoal, e é onde as pessoas vão se identificar, vão gerar valor para você, elas vão fazer conexões e você vai vender muito para elas também. Porque, afinal das contas, quanto mais conteúdos você coloca aqui, é exatamente isso que essas grandes pessoas do mercado digital fazem, mais elas têm a chance de se fidelizar com você, de se identificar com a sua história, com a sua personalidade, com a sua marca pessoal e comprar de você no final das contas, que é o que todo mundo quer aqui. Não só gerar valor para o mundo, mas fazer com que as pessoas comprem de você também. Fazer muitas vendas aqui pela internet e ganhar muito dinheiro. Esse deveria ser o seu propósito, esse é o meu propósito por aqui, te ajudar e ganhar muito dinheiro também com isso daqui, ser muito bem remunerado. É isso que eu espero que você faça também. E tudo isso vai acontecer de uma forma muito mais fácil, mais tranquila, se você seguir construindo a sua marca pessoal. E a marca pessoal é algo muito importante, não só para você ter muitas vendas, mas para você gerar valor para muitas outras pessoas. Você constrói a sua marca pessoal através de alguns pilares: saúde, conhecimento, dinheiro, etc., que eu ensino aqui nesse canal. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, vídeos que te ajudem a construir sua marca pessoal, para você chegar em mais pessoas e vender mais e ter mais resultados aqui pela internet, não esquece de se inscrever aqui no canal, que todo dia praticamente sai vídeo aqui para te ajudar. Não esquece também de assistir esse próximo vídeo que vai te ajudar bastante e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.